Amigos do nosso canal DIP Direito Público, trago para vocês hoje um novo assunto muito importante. Eu coloquei em destaque no vídeo o seguinte tema: perda do cargo público em virtude de condenação criminal do servidor público. Esse é um assunto que chega muitas perguntas para nós a respeito disso. Olha, o servidor foi condenado criminalmente, ele perde o seu cargo? Depende. Então é esse o assunto de hoje, é essa análise que nós vamos fazer hoje sobre a perda do cargo público pelo servidor público em razão de uma condenação criminal. Nós temos para analisar essa questão, fazer uma análise conjunta, primeiro da Constituição Federal e depois do Código Penal Brasileiro. Nós temos essa regra prevista no artigo 41 da Constituição Federal, que prevê o seguinte: o parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição diz assim: o servidor público estável, ou seja, aquele servidor que já atingiu a estabilidade no serviço público, depois de 3 anos aí de ser testado no estágio probatório, alcançou a sua estabilidade. Então diz assim: o servidor público estável só perderá o cargo, Aí traz aqui a Constituição 3 hipóteses. Uma delas, mediante processo administrativo, onde lhe é assegurada ampla defesa. É uma das hipóteses. A segunda, mediante processo de avaliação e desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. E a outra terceira hipótese, que é a que nos interessa, diz que o servidor público só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, veja o seguinte: a Constituição é bem clara. Pode perder o cargo público o servidor? Sim. Primeira condição: tem que haver uma sentença judicial proferida por um magistrado transitada em julgado, ou seja, além da sentença, tem que haver o trânsito em julgado da sentença. O que quer dizer isso? Após esgotado todos os recursos cabíveis contra aquela decisão perante os tribunais superiores, tá certo? Então, tem que haver a sentença declarando, obviamente, a perda, e essa sentença tem que ser transitada em julgado. A Constituição fala em sentença judicial, sem falar se é uma sentença civil ou criminal, porque existem as duas hipóteses também. O servidor público, nós sabemos que ele perde também o seu cargo quando houver uma sentença contra ele que lhe aplicou a sanção de perda do cargo público, como, por exemplo, nas ações de improbidade administrativa, que não é o caso aqui. Tá? Então, na hipótese civil também é possível. E na criminal, desde que haja uma sentença declarando a perda e com o trânsito julgado, também pode ocorrer. Só que a perda do cargo público nessa hipótese criminal, nós podemos dizer que não é automática, tá certo? Ela não é só porque condenou criminalmente, já perde o cargo público. Tem que haver a condenação, e nessa condenação tem que estar claro pelo magistrado que uma das condições é a perda, ou uma das consequências da condenação é a perda do cargo, tá certo? E essa perda do cargo, como eu disse, ela não é automática. Só existe uma hipótese automática, vou dar um exemplo aqui no caso, que seria, por exemplo, a condenação por crime de tortura, né, onde existe aquela lei 9455, e que o juiz não precisa nem fundamentar, ele basta mencionar, já existe uma sentença, ele vai fundamentar mencionando o afastamento baseado na lei de tortura, tá certo? Então, veja que a condenação criminal, ela tem que ter, então, essas duas condições iniciais de haver uma sentença declarando a perda, o trânsito em julgado, tá certo? E essa perda do cargo na sentença criminal, nós não podemos dizer que isso aí foi uma pena aplicada ao servidor. Não. A pena nós sabemos que é a privativa de liberdade, a restritiva de direito e a de multa, que se aplica no Código Penal. Esta
perda do cargo público, nós podemos dizer que é um efeito da condenação criminal. Tá? É uma, vamos dizer assim, uma chamada efeito extrapenal da condenação. Foi fora do Código Penal, é a consequência que a própria Constituição traz, e o Código Penal enumera algumas hipóteses, tá certo? Então, essa perda ou esse efeito dessa condenação, além dessa previsão na Constituição, também existe uma regra para que essa perda ocorra no Código Penal brasileiro, no seu artigo 92, no inciso 1, a linha A. O que diz o Código Penal nesse sentido? Diz assim: são também efeitos da condenação. Inciso 1, a perda do cargo, aqui abrange inclusive a função pública ou mandato eletivo. Tá certo? A perda do mandato eletivo, aquele que foi eleito para um determinado cargo, vereador, prefeito, por exemplo, enquadra-se nessas hipóteses. Então, veja o seguinte, vamos repetir aqui o que diz o artigo 92. São também efeitos da condenação a perda do cargo público, função ou mandato eletivo. Quando? Primeira hipótese. Quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados contra a administração pública. Então, primeira hipótese. Então, não é só que não basta ter na sentença. Para que o juiz coloque na sentença, ele tem que observar que essa perda pública ocorreu na hipótese em que a condenação é uma pena privativa de liberdade por tempo superior a 1 ano nos crimes praticados contra a administração pública. Servidor público cometeu um crime contra a administração pública, a pena é superior a 1 ano, ele perde o cargo e, para isso, o juiz tem que declarar na sentença. Outra hipótese que não seja essa de 1 ano contra a administração pública. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais crimes. Então, perde, quando é a pena restritiva de direito, ou melhor, a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 1 ano nos crimes contra a administração pública. Uma hipótese. Quando a pena privativa de liberdade for superior a 4 anos nos demais crimes. Ocorrendo essas duas hipóteses, o juiz tem que constar isso na sentença, declarar a perda do mandato de forma fundamentada, tá certo? E o parágrafo único desse artigo 92 traz o que eu já falei. Os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos, devendo motivadamente ser declarados na sentença, tá certo? Então, são essas condições para a perda do cargo público pelo servidor. Agora, uma pergunta que muitos fazem também, e que existe uma certa confusão, é o seguinte: o servidor foi condenado a uma determinada perda de cargo, por um crime, por exemplo, praticado contra a administração pública. Ocorre que, quando da execução dessa sentença, para que tire ele do cargo, ele já está ocupando um cargo público diferente daquele que ele tinha quando ele cometeu o crime. Ele perde esse segundo cargo? Esta é uma pergunta que a gente vê muito aí no dia a dia, uma confusão entre nós, aí entre os próprios advogados, entre a comunidade jurídica, entre os próprios assessores jurídicos de prefeituras, de câmaras municipais. Por exemplo, vamos supor que quando o servidor cometeu o crime contra a administração pública, ele ocupava um cargo, por exemplo, vamos supor assim, de tesoureiro, tinha um cargo efetivo de tesoureiro. Nesse cargo ele cometeu um crime. Correu o processo até que a sentença transitou julgada e que chegou para ser cumprida, para ele deixar o cargo, ele já havia sido aprovado em outro cargo no mesmo município, por exemplo, de fiscal de tributos. Agora ele não ocupa mais o cargo efetivo de tesoureiro, mas o cargo efetivo de fiscal de tributos. Ele perde esse último cargo?
uma vez que o crime, quando ele cometeu, ele era tesoureiro? Não perde. Aí é que vem a confusão. Ele só perde naquele cargo que ele teria cometido o crime, nesse último não. Então, nós temos isso aí, inclusive já com precedente de um julgamento no recurso especial do Superior Tribunal de Justiça, que eu vou deixar até um número aqui para que vocês, caso queiram se aprofundar mais nesse assunto, que leiam essa decisão, que ela é bastante esclarecedora. É o recurso especial de Pernambuco, número 1.452.935. Recurso especial de Pernambuco, número 1.452.935, do STJ. Então, esse recurso explica que ele não perde este cargo, que ele está, que é um cargo diferente do outro que ele tinha quando cometeu o crime. Agora, existe uma exceção que, às vezes, isso é uma exceção, a regra não perde. Existe uma exceção que ele pode perder o segundo cargo também. Quando o juiz perceber que esse segundo cargo tem as mesmas atribuições ou atribuições correlatas àquele cargo anterior que ele ocupava. Mudou só a nomenclatura, por exemplo, as atividades que vai exercer no dia a dia, as atribuições ou são muito parecidas, idênticas, ou elas são, assim, vou dizer, correlatas. Se o juiz perceber que ela mantém uma certa ligação, ele pode, na sentença, nesse caso, também declarar a perda. Mas a regra geral é que não perde o segundo cargo, se ele tiver num cargo novo. Perde naquele que ele estava quando ele cometeu o crime. Esse é o assunto que eu trago para vocês hoje, que eu acho importante, que quero que você, que está chegando agora aí, que não acompanhou a gente durante esse período no nosso canal, que está nos assistindo pela primeira vez, que inscreva-se no nosso canal, vai aí no sininho, deixa o seu like, para que você possa receber as nossas notificações posteriores de todos os vídeos que nós publicamos todas as terças-feiras. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, faça os seus comentários, mande para nós, para que nós possamos tirar as dúvidas que porventura ainda surgirem. Espero vocês aí no meu próximo vídeo, se Deus quiser.